Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, temos a alegria de estarmos juntos para elevarmos ainda mais os nossos pensamentos e estudar um pouco mais essa filosofia maravilhosa e transformadora que é a filosofia da Seichoner. E para iniciar nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E a oração que nós faremos é a oração que consta na página 75, Oração para vencer as dificuldades da vida. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e caso você tenha um livro, seja aqui as pessoas que estão presentes, seja você de casa, e queira acompanhar a leitura da oração, fique à vontade. Vamos lá então, gente? Assumindo a posição de oração, vamos fechar os olhos e elevar os nossos pensamentos e a nossa vibração para junto de Deus. Oração para vencer as dificuldades da vida. Somos filhos de Deus. Nossa casa é o reino de Deus, onde moram filhos de Deus. Deus, com sua força onisciente e onipotente, nos ama e nos orienta. Seu amor não é imediatista, consegue ver longe e nos proporciona resultados surpreendentemente benéficos. Por isso, qualquer que seja a situação atual, jamais acontece de perdermos a fé em Deus. Deus sempre nos concede sua força onipotente e nos orienta com sua sabedoria onisciente. Sendo infalível a sua proteção e perfeita a sua orientação, podemos sempre agir com a maior tranquilidade, sem hesitação, confiando inteiramente na orientação divina que vem do nosso íntimo. Deus conhece sempre o melhor caminho. Por vezes, Ele nos indica um caminho cheio de dificuldades, mas isso se restringe apenas aos casos em que, sob a aparente rocha de dificuldades, esconde-se uma maravilhosa mina de valor. Se nesses momentos formos escavando essa rocha de dificuldades, sem nos amedrontarmos, chegaremos a uma maravilhosa e valiosa jazida. Por essa razão, jamais evitamos as dificuldades. Deus não colocou petróleo, ouro ou diamante na superfície da terra, onde qualquer um pudesse recolhê-los, sem a menor dificuldade. Os grandes tesouros são dados como recompensa somente àqueles que se esforçam com dedicação e coragem para vencer as dificuldades. Se Deus planeja este mundo de tal forma que apenas através do esforço se conseguem coisas de valor, é porque somente assim o espírito humano consegue progredir e desenvolver-se. As disciplinas escolares fáceis não requerem esforço para serem aprendidas, mas a verdade profunda o requer. Ela não pode ser alcançada através de disciplinas fáceis. À medida que vamos atingindo níveis mais elevados, as disciplinas vão se tornando mais difíceis e a verdade nelas contidas também vai se tornando cada vez mais ampla e profunda. É no âmago das matérias difíceis que se encontra a verdade profunda. Entretanto, as lições a nós atribuídas não são, de forma alguma, incompatíveis com o estágio atual de nosso desenvolvimento. O grau de dificuldade é proporcional ao grau de nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, mesmo a dificuldade aparentemente insolúvel está dentro dos limites de capacidade de solução de cada um de nós. Assim, não tememos, de forma alguma, as dificuldades. Quando o lazer é demasiado, as pessoas deliberadamente criam dificuldades e se defrontam com elas, podendo sofrer vários acidentes praticando, por exemplo, montanhismo no monte Okurodaka ou Tanigawa-daki. Entretanto, queremos desafiar as dificuldades de uma vida que vale a pena ser vivida e sentimos alegria em vencê-las. Agradecemos a Deus que nos dá essa força e essa convicção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que vem tudo a calhar com o nosso tema da palestra de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença de todos os senhores e senhoras. Você de casa, meu muito obrigado. Quero também agradecer a todas as mensagens que sempre colocam com muito carinho nos canais do YouTube, tanto da Seichoner do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. É uma imensa alegria eu poder fazer parte de um movimento que proporciona o crescimento e o aperfeiçoamento humano. Isso é grandioso. Precisamos ter sentimento de pertencimento. E o melhor é quando pertencemos a algo que nos engrandece.
Hoje em dia busca-se muito reconhecimento, mas antes de buscarmos o reconhecimento externo, é necessário que busquemos o crescimento interior. Esse é o caminho que leva realmente à grandiosidade e à elevação do ser humano. Quero agradecer a todo mundo que deixa uma mensagem lá, meu muito obrigado. Não consigo respondê-las, mas recebo todo esse amor e devolvo em forma de oração, abençoando a você e toda a sua família. Um abraço para quem está no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado pelo carinho de sempre, que possamos juntos continuar cada vez mais manifestando a nossa imagem verdadeira. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, isso proporciona visibilidade e permite que o próprio YouTube divulgue essas palavras a mais e mais pessoas, a fim de difundir boas vibrações, boas palavras, bons pensamentos e, por conseguinte, muito mais felicidade. Pois bem, hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, já vou até trazer o quadro, que é sobre nossa potencialidade latente. Lembrando que não é a nossa intenção esgotar o assunto, é um assunto vasto, grandioso, como é o ensinamento da Seichonoye. Então, em todos os aspectos, em tudo que nós trabalhamos dentro da Seichonoye, a gente converge para essa verdade do crescimento da potencialidade e da manifestação grandiosa da vida que habita dentro de nós. Então, é algo muito vasto, muito maravilhoso e vou abordar em um espectro específico, para que a gente consiga ter princípio, meio e fim. Então, não vou esgotar o assunto e vou tentar trazê-lo de forma que a gente consiga entender e vivenciar ainda mais no nosso dia a dia essa verdade da potencialidade que está no nosso âmago. E o livro que eu vou ter a graça de poder trabalhar com vocês hoje é o lançamento da Seichonoye, a potencialidade latente do ser humano. Desperte para a sua grandiosa natureza divina. Eu achei esse título já fantástico, de autoria do professor Yoshihiko Iwasaka. Então é um livro maravilhoso, um livro assim que possibilita que nós compreendamos ainda mais a nossa potencialidade. E juntamente com o que nós vamos falar, também, gente, a verdade em orações, que é exatamente a oração que nós fizemos hoje. A oração que nós fizemos no início da nossa reunião, que é exatamente a oração para vencermos as dificuldades. Entendendo o que são as dificuldades, entendendo o que é a nossa potencialidade, a gente consegue juntar as coisas. E isso é que é o desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas reputam a felicidade como um local. Isso é muito, muito importante. Para começarmos, vamos lá. Antes que eu esqueça, a página que nós vamos trabalhar é a página 27, né? Primeira edição, o livro é lançamento. Então, a potencialidade latente do ser humano. Olha só, para nós começarmos, a gente precisa compreender alguns pontos. Primeiro ponto que nós vamos compreender. Primeiro ponto. Quem nós somos? Quem nós somos? E o segundo ponto é a caminhada da vida. Isso aqui tem que ser compreendido. E a falta de compreensão desses dois itens levam as pessoas a vazios existenciais. Todos nós passamos por problemas, todos nós. Não existe pessoa sem problema. A pessoa que não tem problema é porque ou ela não tem noção do que está acontecendo ou porque ela já não faz mais parte desse plano. Porque este é um mundo de dificuldades. Tudo na nossa vida, ela vem por dificuldades. Quando a gente fala de dificuldade, não dá uma ideia de sofrimento? Não traz uma ideia de sofrimento? Por que nós temos essa ideia relacionada à dificuldade e ao sofrimento? É pela maneira como a gente faz a leitura desses dois pontos. Quando nós entendemos a maneira correta ou a forma correta que nós temos que fazer a leitura desses dois pontos, nós começamos a compreender o que realmente significa dificuldades. Então, uma coisa é fato, qualquer pessoa, quando observa o mundo, ela vê que tem dificuldade. A gente nasce. O ser humano é o único mamífero que nasce e depende muito dos seus pais. Normalmente, os mamíferos é questão de semanas que fica na dependência dos pais, já consegue buscar. Muitas vezes não sabe se alimentar sozinho, mas já consegue andar, já consegue fazer as
questões básicas da sobrevivência sozinho. Aí fica com a mãe cuidando, chega a 1 ano, 2 anos, já está absolutamente liberto. No caso do ser humano, não. Normalmente as mulheres demoram uns 18 anos para conseguirem independência e os homens lá por 50, 60 anos. Normalmente a gente tem uma certa diferença. Quando a gente consegue realmente viver uma independência, quando a gente começa realmente ter a capacidade de viver. O ser humano ele é tão complexo que mesmo você tendo a independência física, você tem toda uma questão de dependência emocional. Você não vê um cachorro chorando porque ele foi separado da mãe, porque a mãe, você vê ele triste às vezes porque ele é separado de alguém que está no convívio dele. Mas esses relacionamentos complexos, essas estruturas complexas que nós temos, é advindo exatamente da grandiosidade que o ser humano é. Então, o ser humano, ele é uma mistura de questões genéticas, né, questões assim, digamos assim, animalescas e questões sublimes. O ser humano é o único que para e reflete sobre os seus próprios atos e ele tem condição de verificar que o que ele está fazendo não é adequado e tentar mudar. Tentar mudar. Se você chegar para um cachorro e falar assim, ó, cachorro, não é adequado você lamber suas partes íntimas na frente dos convidados. Ele vai olhar para você e vai fazer o quê? Continuar a lamber. Isso não é para ele. Aí você ensina ele, muitas vezes, com punição. Mas ele não, ele faz assim, ó, eu não vou fazer isso porque meu dono vai ficar bravo. Mas ele não para pensar assim, não é adequado eu fazer isso. Ele não tem esse nível de compreensão. Porque esse nível de compreensão, ele é advindo de estruturas mais complexas. Então, quanto mais complexo alguma coisa, mais detalhada, mais sutil fica a sua estrutura. Olha só, você pega, como é que você pilota uma bicicleta? Você tem um guidão, freio, que normalmente devia funcionar, né, o freio, e pronto, você pedala e sai pilotando. É igual a de um avião? Não é. Um avião, ele tem um show de botões lá que servem para inúmeras funções, porque voar é muito mais complexo do que simplesmente andar de bicicleta. A mesma coisa quando nós começamos a entender no ser humano. O ser humano ele tem uma vida mais complexa. Por que ele tem uma vida mais complexa no reino animal? Porque é ele dado o trabalho de manifestar aquilo que é mais sublime e elevado. Se o ser humano ele fosse simplesmente mero resultado de situações físico-químicas, o desenvolvimento dele serviria simplesmente para a manutenção da própria estrutura física. Ou seja, levaríamos uma vida igual a de qualquer outro mamífero da face da Terra, simplesmente buscando alimento, tentando não ser caçado e se reproduzindo. Só isso. Mas ao ser humano foi dado algo a mais. Esse algo a mais é o desenvolvimento da capacidade de elevação do pensamento, do sentimento e da própria percepção da vida. Então, entender quem nós somos é fundamental. Dependendo de onde você parte, a sua visão de quem você é, você vai ter uma visão de mundo. Por quê? Dependendo de quem você é, você vai entender o que é a caminhada da vida. Vou dar um exemplo. Se você acha que você é um ser pequeno e tem que se defender, como é que você vai caminhar na vida? De uma determinada forma. Você vai ter escolhas, você vai ter percepções, você vai trabalhar em determinadas relações a fim de obter um resultado específico. Se você tiver uma visão superior de quem você é, a caminhada da vida ela tem uma outra visão. Isso parece ser bobeira, isso parece assim para algumas pessoas, nossa, que coisa mais, que devaneio, coisa mais filosófica, mas faz toda a diferença. Pegava um Uber para ir para o aeroporto e eu sempre gosto muito de conversar para fazer nessa interação, aprender mais. E o Uber contava para mim as suas aventuras na madrugada. E numa dessas aventuras na madrugada, ele contou que ele estava levando uma moça e essa moça estava muito brava com o namorado e decidiu descontar com ele as frustrações que ela tinha com o namorado. E ele foi me contar as aventuras que ele viveu com a moça. Não sei até onde era mentira ou não, mas ele estava contando as aventuras lá, as peripécias, e num determinado momento eu perguntei, mas você é solteiro? Ele, não, eu tenho namorada. Aí eu falei, você tem namorada e você fez isso? Ele, não posso perder a oportunidade. E eu falei, aí, não
eu queria entender mais a visão de mundo dele, eu continuei conversando, e chegou num determinado momento, eu perguntei, e a questão da religiosidade? Ele falou, não, eu sou extremamente religioso. Aí eu falei, olha que coisa interessante, eu sou religioso, eu tenho uma pessoa, mas trair essa pessoa não tem o menor problema. Por que isso? E aí que a gente começa a entender por que as pessoas têm alguns mecanismos que a gente fala, velho, é absolutamente equivocado. Mas o que é isso? É a maneira como ele enxerga a vida. Como ele acha que ele é um ser material, enquanto o tempo está passando, o que ele está perdendo? O principal da vida. O principal da vida. Que é a quantidade de vida que você tem. Vamos supor, uma pessoa vive aí, seus 80 anos. Qual é o tanto de vida que ela tem, numa visão materialista? 80 anos. Então, cada ano que passa, o que acontece com ela? É um ano que ela está mais próxima de morrer. Se é um ano que ela está mais próxima de morrer, ela precisa aproveitar tudo ao máximo. Porque se ela não aproveitar, ela vai perder a chance da única vida que ela tem. Ela só tem uma. Ela só tem uma. Então, o que começa a valer na cabeça dessa pessoa? Como eu só tenho uma, eu não posso perder oportunidades. E se a oportunidade me foi dada, eu tenho que aproveitá-la ao máximo, porque o meu tempo está passando. Então a pessoa, ela acredita que a vida é feita de oportunidades. Então ela vê dentro da vida um oportunismo. Então é uma pessoa que ela não trabalha o crescimento do caráter, porque ela acredita que a gente tem que aproveitar oportunidades. Então é o famoso esperto, é o famoso vou passar a perna. Se eu tiver uma chance, eu engano. Por quê? É essa a linha de vida dele. Porque daqui a pouco ele vai ser velho. E quando ele for velho, qual é a chance dele ficar com a menina bonita? Zero. Ou é rico, ou é o velho da lancha, ou ele não tem chance. Como ele não acredita que ele é uma pessoa capaz, ele fala, eu nunca vou ser o velho da lancha, então o que acontece? Eu tenho que aproveitar agora. Então leva uma vida desassociada daquilo que ele próprio acredita e prega, que é uma vida religiosa. Qual é o princípio de qualquer religião? Gente, qualquer religião que prega a vida tem como princípio o amor, o perdão e a retidão. Você não conhece religiões que pregam a vida que falam assim, não, vamos ser todo mundo desonesto. Não tem isso, mas o que acontece? Por que as pessoas acabam sendo desonestas, mesmo tendo princípios religiosos? É porque é a questão de vida do oportunismo. Se eu não aproveitar agora, já era, já era. Então a pessoa está com alguém ao seu lado e ela jura para aquela pessoa que vão construir algo além. Mas se vier uma oportunidade, não tenho como perder essa oportunidade. Não tem como perder. E o mais engraçado é que essa pessoa, quando ela sofre de oportunismo, ela fica revoltada com quem fez isso com ela. Normalmente a gente sempre fica muito bravo com quem faz exatamente aquilo que a gente faz com os outros. Então, por exemplo, tem pessoas que adoram brincar e ficar pegando no pé de todo mundo. O dia que pegam no pé dela, ela fica brava. Você fala, mas que engraçado, gente. Você brinca com todo mundo, na hora que brincam com você, você não gosta. É porque acaba que a pessoa brinca com todo mundo porque ela tem muito medo de brincarem com ela. Então ela tenta mostrar uma superioridade diminuindo todo mundo. Então são tudo mecanismos psicológicos, mecanismos mentais que vão mostrando pra gente. Então, entender quem nós somos nos faz compreender a caminhada da vida. E aonde que eu quero chegar? Eu falei de um dos aspectos negativos, você tem outros também. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que são pessoas fracas. Então, qual é a maneira que ela caminha na vida? Tentando ao máximo não passar por nenhuma dificuldade. E nós estamos vivendo uma geração agora que está muito interessante. É uma geração que ela está ausente de sentimentos. Ela está carente de vivências e experiências. Por quê? Qual é o pensamento? Hoje em dia, sofrer dá muito trabalho. Eu não quero sofrer, eu não quero. Isso daí está, assim, disseminado, gente. Eu não quero sofrer. Então, se eu não quero sofrer, eu vou evitar qualquer coisa que dê trabalho. Primeira coisa dá trabalho. Eu não quero me relacionar com ninguém, porque relacionado dá trabalho. Então, eu prefiro ficar sozinha. Aí, sozinho ou sozinha. Ou, não, eu não quero ter filho. Não, filho dá muito trabalho, gasta muito dinheiro. Então, eu não quero ter filho. Então, nós preferimos eu quero ter um pet. Aí tem outros que ainda falam, não, mas pet também dá trabalho. Tem que descer para passear, quero não, eu prefiro levar uma vida sozinha. Então as pessoas elas começam, por acreditar que são fracas, a diminuir as experiências da vida e acaba não tendo
não tem vivência, não tem crescimento, não tem amadurecimento, gente. Não tem amadurecimento. Se a gente tivesse uma máquina do tempo, a primeira coisa que a gente faria era voltar 20 anos, olhar para a nossa cara e falar assim, você não tem ideia do que vai acontecer. Você não tem ideia do que vai acontecer na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você também não imagina o tanto que você vai crescer. Porque a vida nos proporciona isso, o crescimento. Se você não cresce, a vida não tem sentido. E o que as pessoas hoje em dia estão correndo? Do crescimento. Gente, relacionamento é a primeira rédea que a gente coloca ao nosso egoísmo. Porque nós viemos no mundo e a gente começa egoísta. Porque criança, ela tem uma tendência egocêntrica e muito egoísta. E a gente começa a lidar na vida com situações que nós vamos aprendendo a ter que dividir, até chegar a um ponto que você não vive nem mais a sua vida. Você começa a viver pelos outros. E aí você começa a compreender níveis cada vez mais elevados e níveis cada vez mais diferenciados do amor, das experiências, da compreensão. Então, isso é muito rico, mas as pessoas hoje em dia elas estão com medo. Então, eu estava vendo o pessoal comentando que no Dia dos Namorados tem pessoas que estão alugando namorados e namoradas para tirar foto. Não é nem para viver experiência. Você ainda podia falar assim, não, eu vou te namorar um dia e depois eu te devolvo. Não, é só para a gente sair, eu desfilo com você no jantar, aí você marca um restaurante, fica rodando com a pessoa lá por todas as mesas, olha, tira 30 fotos, posta no Instagram, a pessoa vai para casa, você vai para casa e continua no vazio. Mas é muito mais fácil. Hoje em dia as pessoas estão com a ideia do fast food, ela está vindo para a vida do relacionamento. Eu pago aquilo que eu preciso, eu compro o sentimento, eu compro o amor, eu compro o reconhecimento. Então, tem pessoas que pagam uma nota preta para serem impulsionadas no Instagram, para serem impulsionadas nas redes sociais, para que elas tenham visibilidade, para que todo mundo olhe para elas e fale, você é fantástico. Então, as pessoas têm uma necessidade de construir imagens, mas elas não querem viver as responsabilidades das imagens que são construídas. Isso que é por isso que nós estamos vivendo uma era muito esquisita, em que quem não sabe ensina e quem sabe faz. Hoje em dia está assim, se você sabe, você vai trabalhar com aquilo, se você não sabe, você vai dar aula, você vai ensinar, você vai lá para a internet, gente, vou ensinar como você ficar rico. Aí a pessoa pergunta, você é rico? Não muda de assunto não. Todos os consultores que eu conheci de relacionamento se separaram de maneira brusca. Olha que coisa engraçada. Eu vou te ensinar como manter o casamento. E o seu? Esquece. Não vem falar de mim, não. Estamos falando de você. Então, assim, a coisa mais engraçada, velho. Eu lembro da minha esposa, uma amiga chegou para ela e falou assim, olha, você precisa participar de um curso de relacionamento que eu estou fazendo, que é maravilhoso e tudo mais. Aí a minha esposa falou assim, mas o maior curso de relacionamento que eu tenho é o dia a dia com o meu marido, de eu conseguir ver as partes positivas e ter gratidão. Esse é o maior curso. Ah, não, mas você precisa das técnicas, porque as técnicas são mágicas. Resultado, separou. E separou de maneira, e não é só aquela separação, porque estava tentando. Não, foi aquela separação assim, destruidora. Então o ponto é o seguinte, as pessoas hoje em dia, está todo mundo esperando receitas mágicas, todo mundo espera coisas mágicas. Eu vou fazer um curso e esse curso vai me ensinar a transformar. Quando não é assim que a vida funciona. Isso por quê? Porque as pessoas estão procurando quem elas são. Como elas não trabalham crescimentos interiores, elas buscam no exterior receitas mágicas. Então hoje nós vivemos no mundo da receita mágica. Que você vai aplicar, você vai ficar rico. Que você vai estudar um pouquinho, você vai passar na prova, que você vai investir pouco e vai ter um grande relacionamento, que você vai fazer uma harmonização facial e vai ficar bonito. Então as pessoas têm essas ideias assim, que a coisa vem fácil, vem tudo fácil, e tudo pode ser transformado, e tudo pode ser feito dependendo da quantidade ou capacidade que você tem de pagar. Então, é interessante que tem uma frase que fala assim, a frase é assim, viu gente, não é minha não. O pessoal fala, não existe pessoa feia, existe pessoa pobre. E isso é uma coisa que é vendida e a gente pior que é, gente. A gente queria ser que nem aqueles artistas da Globo, aquelas atrizes maravilhosas. Só que aí vem o que está por detrás. Toda pessoa que é famosa é feliz? Aí quando a gente vai abrir a revista de fofoca, o que mais tem entre os famosos? Separação, traição, problemas seríssimos. Aí a gente fala assim, mas que interessante, a pessoa é rica, a pessoa é famosa e a pessoa não é feliz. Por quê?
porque a história da nossa caminhada de vida, ela é peculiar e ela vai partir exatamente do ponto principal, quem nós somos. Na Seichonoye, nós aprendemos quem nós somos, de uma maneira filosófica, religiosa muito profunda. Então, pelo fato de nós aprendermos quem nós somos, nós temos condição de mudar a nossa caminhada da vida, primeiro no aspecto de como nós a enxergamos e segundo na maneira como nós a recebemos e interagimos com ela. Então, nós aprendemos na Seichonoye, enquanto normalmente as pessoas ensinam que você ou é filho da matéria, que você veio descendente da matéria, que você é resultado de reações físico-químicas, ou que você é filho do erro, ou que você é filho do pecado, ou que você é filho de qualquer outra coisa que não tem uma natureza elevada, na Seichonoye nós falamos, nós somos filhos de Deus. Deixa eu botar aqui de outra cor. Nós somos filhos de Deus. O que significa ser filhos de Deus? E aqui vem um ponto fundamental. Ser filho de Deus não quer dizer, preste bem atenção, ser filho de Deus não quer dizer que esse eu que está aparente agora é a totalidade de Deus. Não é. Esse eu que está manifestado não é a totalidade, ele é a parcialidade. Tanto é que esse meu eu carnal vai um dia morrer. Por quê? É o caminho natural da manifestação. Ser filho de Deus não é esse eu carnal. Então, o que é ser filho de Deus? É você ter uma potencialidade infinita, latente no seu interior. É você ser o canal por onde se exterioriza a vida de Deus, que essa sim é perfeita. Então, a gente entende que nós somos uma extensão, um cano, um funil por onde a vida de Deus passa e se projeta no mundo fenomênico. Então, quando nós descobrimos que nós somos filhos de Deus, nós percebemos, opa, essa carcaça de matéria não é a minha totalidade. A minha totalidade é a vida de Deus que está dentro de mim. Então, qual é o objetivo da minha vida? Olha como é que muda. Se você hoje perguntar para uma pessoa qual é o objetivo da sua vida, você vai receber as respostas mais engraçadas do mundo. Qual é o objetivo da sua vida? Por que hoje em dia está tão complicado? Porque as pessoas não têm sonho. Por que as pessoas não têm sonho? Porque elas não sabem qual é o objetivo da vida delas. Qual é o objetivo da sua vida? Você vai ver que normalmente as respostas são todas direcionadas a questões materiais. Eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ser uma pessoa famosa, eu quero ser uma pessoa bonita, eu quero ser uma pessoa malhada, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa que tem domínio, que tem poder. É sempre assim. Eu quero passar num concurso, eu quero ter estabilidade, eu quero ter tranquilidade, eu quero viajar, eu quero poder curtir, rodar o mundo. Aí você fala, poxa, que legal, mas poucas você vê, eu tenho como vontade, ou como eu tenho como sonho, eu tenho como objetivo, crescer mais e mais. Isso você pouco escuta. Por quê? Porque como as pessoas não sabem quem elas são, elas desconhecem que dentro delas há uma potencialidade. Então, como é que normalmente a gente fala? Isso até é brincadeira entre irmãos. Irmãos, você sabe que irmão é aquele ser que vem na mesma família para te purificar rapidamente. Então, quando você fala na família, pô, eu não estou conseguindo estudar, o seu irmão vira e fala, porque você é burro. Você fala, você é burro. De todo mundo na família, você é o mais burro de todos. Gostou, né? Eu sabia. Você vai ver quando vier o irmãozinho. Então, o que acontece? Aí, quando fala assim, você é burro. Aí você fica, meu Deus do céu. Aí você começa a acreditar entre inteligentes e burros. Mas, na verdade, você não tem inteligente e burro. O que você tem é aqueles que desenvolveram a potencialidade e aqueles que estão com preguiça de desenvolver a potencialidade. Só isso, gente. Todo mundo tem capacidade. Só que, se você não sabe onde é que está essa capacidade, você fica meio que enferrujado para retirar. Todo mundo tem condições de fazer exercício físico. Mas por que alguns não têm? Porque eles não se dão ao trabalho de começar, de se esforçar, de abrir caminho para tanto. Então, quando nós começamos a entender isso, a gente fala, olha, por que algumas pessoas vão e outras ficam? Claro, nós temos aquelas pessoas que têm um talento manifestado grandioso, mas o fato da pessoa ter um talento manifestado não quer dizer que as outras também não possam seguir caminhos próprios e grandiosos. Não é pelo fato que um jogador joga muito bem futebol que eu também não possa jogar futebol bem.
Se ele é um gênio, fantástico, ele vai colher os frutos daquela genialidade dele. Mas isso não impede que eu também cresça e eu também manifeste talentos. E é esse ponto que é trabalhado. É esse ponto que nós precisamos entender. Se nós somos o canal por onde a vida de Deus vai jorrar, então dentro de todos nós há uma potencialidade infinita, latente, pronta para se manifestar. E no momento em que a gente entende que dentro de todos nós há uma potencialidade infinita pronta para se manifestar, como é que nós vamos enxergar a caminhada da vida? Olha que interessante. Se você pegar, eu vou usar esse exemplo porque eu acho que é o exemplo mais fácil, mas assim, não é para ser repetitivo, mas por exemplo, a academia de ginástica. Eu gosto da academia de ginástica porque na academia de ginástica você encontra um exemplo muito claro, muito assim, uma analogia muito fácil com a vida. Dentro da academia você encontra aquelas pessoas que malham sorrindo e aquelas pessoas que malham reclamando. Aquele que malha reclamando fala assim, porcaria, coisa horrorosa, eu detesto isso aqui, eu detesto. E vem aquelas pessoas que entram felizes, manda beijo, cheguei gente, vamos malhar, uhul! Aí você olha assim, você fala, que ódio, como é que alguém pode ser feliz aqui dentro? Tudo aqui dentro causa dor. E a pessoa começa a malhar e ela tá lá, tá doendo, mas tá ótimo. Aí quando termina, ela para na frente do espelho e começa, tira foto, e vai lá para outro aparelho sentir mais dor. Se você for parar para pensar, a academia de ginástica e uma sala de tortura da Idade Média é a mesma coisa, todos os aparelhos lá são para causar dor. Não tem nada lá que seja para te descansar. Mas tem pessoas que encaram de uma maneira tranquila e tem pessoas que encaram de uma maneira ruim. Por quê? As que encaram de uma maneira ruim pensam, eu estou aqui para sofrer. Então, tudo fica motivo de reclamação. E aquelas pessoas que encaram de uma maneira positiva, é que elas entendem que aquelas dificuldades e dores que ela vive dentro da academia é o resultado do melhoramento de amanhã. Então, a pessoa que tem um corpo ou uma saúde, a pessoa que é saudável e tem um corpo bonito, esteticamente bonito, é resultado de esforços pregados dentro do local adequado para isso. Da mesma maneira, se a gente quer ter um espírito bonito, um espírito malhado e forte, a gente precisa entender que dentro da academia da vida, é lá que ele vai ser desenvolvido. Então, o que acontece? Não basta só você pegar uma foto qualquer, ou uma foto assim, você tira a roupa, tira uma foto e bota uma frase de efeito para dizer que você está filosofando ou que você tem conteúdo. O conteúdo vem da vida prática. Perdão você aprende na prática, você não aprende na teoria. Você não vai ler lá o livro, como perdoar? Aí você, beleza, aprendi tudo sobre perdão. Na hora que vem a pessoa e pisa com todo o gosto em você, aí o ódio aflora dentro de você. Como é que você se torna um ser humano melhor? Quando você vai treinando, dentro das vicissitudes da vida, o exercício do amar, do perdoar, do largar e do elevar. E isso daí é na prática. Então, a malhação da vida é o que torna o espírito forte. A malhação do corpo é o que desenvolve o fenômeno. Quando a gente compreende isso, a gente fala, cara, agora eu entendo qual é a visão das pessoas que entram super animadas. A pessoa que entra super animada, ela sabe que vai sair melhor. A pessoa que entra com a vida com uma visão espiritualizada, ela vai viver a vida com um sentido muito maior. E não só vivendo aquela vida na esperança de não sofrer. Porque a nossa vida, muitas vezes, é a esperança de não sofrer. Eu quero ter um bom emprego. Por que eu quero ter um bom emprego? Porque eu não quero passar aperto. Muitas vezes é o aperto que desenvolve o ser humano, é o aperto que faz com que ele cresça, com que ele abra, saia da zona de conforto e lute para manifestar ainda mais pela capacidade infinita. Tem pessoas que falam assim, não vou me relacionar porque eu não quero sofrer, mas não tem como, a vida ela é um constante sofrimento, não é porque aqui é um local de dores, mas sim um local de aprendizados. E o primeiro aprendizado que nós temos que ter é o desapego. E é um dos mais difíceis, porque tudo passa, gente. Tudo passa. E a gente começa tendo os desapegos. A gente começa, quando criança, tendo o desapego do amor incondicional do pai e da mãe. Depois a gente passa a ter o desapego dos amiguinhos, da escola, da tia. A gente deixa a tia e começamos a ter aula com a professora. A gente deixa a fase da infância e começamos a ter vivências na fase adulta. Gente, ser criança é tudo de bom, gente. Você chega em casa, é imundo. Todo mundo gosta de você, aí vão te dar um banho, você não precisa nem fazer nada, você só levanta os braços, alguém te lava, aí você fala coisa linda, bota a roupinha em você, você vai todo cheiroso e come o que você quer. Aí de repente chega numa fase em que você começa a feder,
Você começa a brigar com todo mundo, explode um monte de hormônio dentro de você e você começa a odiar quem você amava, você começa a amar quem você odeia e vira tudo de ponta cabeça e tudo começa a ficar mais complexo. Aí depois você tem que começar a lidar com a vida em que você tem que tomar as decisões que antes alguém tomava. Porque antigamente era fácil, alguém tomava, errava e você falava, ei, mas errou, hein? Hoje em dia não, é você que toma e erra e alguém fala, viu? Errou. Aí você fala, nossa, como é duro quando nós somos julgados. Aí você tem que lidar na vida, e na vida você começa a abrir o leque de complexidades e você começa a dar a Deus a tranquilidade, ao sono. Você começa a dar a Deus a fazer somente o que você quer. E você começa a cada vez mais enriquecer de situações que no primeiro momento podem parecer dificuldades, mas te trazem um crescimento que é fantástico. Uma vez eu vi um jovem chegando para mim falando assim, Pretor, eu não nasci para ser pai, porque eu não consigo abrir mão das minhas coisas. Aí eu falei assim, você não sabe o que você está perdendo. Aí ele falou assim para mim, não, mas é horrível, você tem que ficar acordando toda madrugada. É isso mesmo. Você não dorme mais, é isso mesmo. Você perde até a dignidade de ir no banheiro. Você vai no banheiro, vai todo mundo junto com você. Então lá em casa, por exemplo, tem uma época que eu tenho que sair correndo, porque eu quero usar o banheiro, vem todo mundo junto. Não, papai, vou com você. Não, me dá só um pouco de dignidade. Aí a pessoa fala, eu não quero isso aí que coisa horrível, você não dorme. Se assistir série, eu consigo assistir algumas coisas, mas parar assim, maratonar, não. Eu maratono lavar louça, eu maratono cuidar das coisas. Esse domingo maratonei estudar com a minha filha. Então a gente vai fazendo outras maratonas. Aí você fala assim, mas você não tem uma vida mais para você. E ele falando de todas essas coisas, ele fala, pô, você não dorme, você não come direito, você não pode mais ir para onde você quer. Filmes que eu assisto hoje em dia são filmes infantis. Gente, eu tive minha época da Peppa Pig, que eu assistia todo dia Peppa Pig, assistia lá o Chão Carneiro, o Patrulha Canina. Você vai vivendo aquilo, você não assiste mais coisas que você está interessado. E ele foi listando tudo, e quando terminou, eu falei assim, cara, mas isso não é nada, comparado ao fato de quando você chega em casa, teu filho olha para você e fala assim, papai, eu te amo. É uma sensação que não tem explicação. E só quem é pai sabe o que é isso. Só quem é mãe vivencia o que é isso. Quando a mãe está lá, noite sem dormir, mas o bebê vem e suga no seio dela o leite, ela sente uma coisa que não dá para ensinar de outra forma, senão pelo caminho da maternidade. A maternidade é algo tão grandioso que foi dado às pessoas mais fortes da humanidade, que são as mulheres. Porque se dependesse dos homens, já tinha acabado a humanidade. Dizem que o Deus deu à mulher a dor do parto para ela compreender o que é uma gripe no homem. Então, dizem que isso aí é para dar mais ou menos uma ideia do que é um homem gripado. Então, a mulher vem com a questão do parto. O que é isso, gente? São experiências que constroem. Por que a mulher tem uma ligação com o filho, que é uma coisa imensurável, quando o homem precisa construir essa relação? É exatamente o período da gestação, do parto e dos cuidados iniciais. É algo que não tem como explicar, e é uma experiência única. Então, a pessoa que vive a maternidade, ela tem mais experiências do que a pessoa que não vive a maternidade. Materialmente, a pessoa que está sem a maternidade, ela tem mais conforto, mas não quer dizer que ela tem mais experiências. E dessas experiências não quer dizer que ela tenha vivido melhores situações que não. Você pode ter até mais conforto, mas conforto não necessariamente é crescimento. E dentro da caminhada da vida, é isso que vai construindo você como ser humano. É quando você vai chegando num determinado ponto que você fala, cara, como minha vida foi rica de experiências. Quem nunca tomou um fora, um toco, ou foi abandonado por uma pessoa que gostava muito, não sabe qual é a dor de quem vive isso. Não sabe o que é essa experiência. E como é que a gente cresce como ser humano? Quando a gente percebe a dor do outro e passamos a não querer que o outro sofra como a gente. Porque enquanto a gente não sofre, a gente julga o outro. Quando a gente sofre a dor do outro, a gente passa a enxergá-lo. Então a empatia, ela é construída com a experiência e com a vivência. Por que hoje em dia o mundo está com tanta falta de empatia? Porque as pessoas não estão vivendo experiências. As pessoas, elas partem para o julgamento sem saber o que é vivência, sem saber o que é dificuldade. Uma vez chegaram para mim e falaram assim, preletor, você viu que horrível aquele discurso que a pessoa fez? Eu falei, olha, a última coisa que agora hoje em dia eu quero julgar é alguém que fala em público. Porque eu passei a falar em público, eu vi primeiro a dificuldade que é,
o nervoso que você passa, e por mais que você treine, você acaba falando uma besteira, porque você erra. Principalmente a minha mente, por exemplo, que ela vai muito à frente da minha fala, eu penso uma coisa, mas eu falo outra completamente. Então, muitas vezes, minha concordância verbal, minha concordância nominal, quando eu acabo de falar, eu falo, meu Deus do céu, sai uns a gente vai, e a gente, meu Deus, é um negócio horroroso. Aí quando você pega, na posição que você ocupa, no nível de estudo que você tem, o meu pai ele fala assim para mim, filho, eu não sei com quem que eu fico mais vergonha, mas sai, acontece. Então, quando a gente vive a experiência de falar, principalmente quando você tem que falar algo de improviso ou falar algo pelo qual você não se preparou, por exemplo, as palestras aqui, muito do que eu falo é de inspiração. Então, o que é falado de inspiração vem na hora, eu não tenho tempo de treinar, eu não tenho tempo de anotar e ir lá bonitinho, conferir tudo. Então, sai coisas equivocadas. Exatamente por saírem coisas equivocadas, eu passei a observar muito mais como as pessoas se expressam em sentimentos e como elas se expressam utilizando a forma correta do vernáculo oficial do Estado. Então, em vez de observar só o jeito que a pessoa fala, eu começo a observar também como ou o que a pessoa está falando. E isso a gente só ganha quando a gente passa para discursos mais maduros, quando a gente começa a ter experiências. Então, quando a gente vai vivendo, a gente começa a entender, não é isso, é aquilo. Então, as experiências nos fazem crescer. E a vivência da experiência, ela se torna rica quando você compreende que a caminhada da vida é o grande palco para exteriorizar o Filho de Deus que está dentro de você. E é isso que transforma. Porque quando você acorda sabendo que você é filho de Deus, você já sabe que tudo que vai vir para você é para o teu crescimento. E isso transforma. Na época que eu não entendi isso daqui, que eu achava que eu era pequeno, as primeiras pessoas que eu tinha revolta eram os meus pais. Porque os meus pais não faziam o que eu queria. E eles estavam corretíssimos. Porque se eles fizessem o que eu queria, teríamos mais um tirano na face da terra. Então, exatamente por não fazer o que eu queria, eu tinha ódio deles. Mas eu não entendia que aquilo era um aprendizado profundo. E dentro da Seitonê, quando me ensinaram que você veio neste mundo para manifestar Deus e os seus pais são o caminho que você tem para exteriorizar Deus, eu comecei num processo de, dentro da caminhada da vida, superar as minhas dificuldades. E qual era a dificuldade? Me harmonizar com os meus pais. E na hora que nesse processo eu me harmonizei com os meus pais, eu tive um crescimento absolutamente fantástico na minha vida, que transformou meu destino. Por quê? Porque eu enriqueci espiritualmente. Eu me tornei uma pessoa melhor. Porque dentro de um dos papéis que eu ocupo, eu enxerguei qual era a finalidade. Qual é a finalidade do meu pai e da minha mãe na minha vida? Não é eles fazerem o que eu quero. É eu poder amá-los como filho, como um verdadeiro filho de Deus. É esse o meu papel. Aí eu parei de cobrar dos meus pais o que eu queria e eu passei a tentar ser com meus pais aquilo que eu idealizava. Mudei minha existência, eu mudei a minha percepção. E a mesma coisa como estudante. Gente, eu tinha pavor de estudar. Eu falei, eu não quero estudar. Eu pensava num curso superior para mim, algo que desse menos trabalho. Porque eu falava assim, eu não gosto de estudar, porque eu acreditava que não era capaz. Mas a vida me jogou para um local onde só tem que estudar o tempo todo, todo dia, toda hora. E é dentro dessa vivência que quando eu percebi, não, se o meu caminho então era estudar, eu lembro de eu tendo uma conversa com minha mãe aos 17 anos, e minha mãe falou assim, filho, o que você quer? Ela falou assim, mãe, eu só sei o que eu não quero, é trabalhar lendo e estudando de terno e gravata o resto da minha vida. Não era isso que era o meu destino. Hoje é terno e gravata, lendo o dia inteiro, todos os dias, até nos meus momentos de lazer eu estou de terno e gravata. Então o que acontece? Porque aquilo, na verdade, não era a minha verdadeira vontade. Era a fuga, porque eu não sabia quem eu era. E quando eu aprendi na Seitonê, você é filho de Deus, então vamos manifestar. E dentro das dificuldades de tudo que eu vivi na minha caminhada, exteriorizou uma grande capacidade de estudo e de aperfeiçoamento. Aí hoje as pessoas falam assim, nossa, você é o sucesso. Não é que é o sucesso por causa disso. O grande sucesso, gente, e aqui que está a cereja do bolo que a Seitonê nos ensina, que é o seguinte, a caminhada não nos leva à felicidade. A felicidade, chega até a cair, de emoção. Felicidade. A felicidade não é um destino.
As pessoas pensam, se eu casar eu vou ser feliz. Uhum. Quem é casado, não é assim? É só você casar que você fica feliz, não é? Não é? Eu, quando vou para a vara de família, eu pensei que quando eu fosse casar eu ia ser feliz. Uhum. Mal sabe, mal sabe. Hoje em dia as pessoas não querem casar, porque não querem casar, não querem ter problema. Meu colega fala, quem não casa, não tem uma dívida e não comprou um carro velho, não sabe o que é viver, gente. Não sabe o que é viver. O que acontece? Felicidade não é um destino. Felicidade é a capacidade que você tem de aprender na caminhada. É aqui que está a felicidade. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Pretor, você é feliz porque você passou no concurso, hoje você é juiz. Tá. Minha felicidade não veio de eu ter passado no concurso e ter me tornado juiz. A felicidade veio quando eu aprendi que eu era capaz de passar e fui lá e fiz. Porque na hora que me ensinaram que eu era capaz, isso ninguém me tira. E todas as vezes que eu preciso manifestar potencialidade, ela está pronta para ser manifestada. É isso que me traz felicidade. É quando vem os desafios e o pessoal fala, meu Deus, eu falo, não, vamos embora, é mais um. Ou como eu brinco, mais uma segunda-feira normal na minha vida. O bicho pegando lá, todo mundo desesperado, vamos embora, vamos embora. Por quê? A capacidade foi desenvolvida. Eu não sou feliz porque eu casei. Eu sou feliz porque eu aprendi a desenvolver a capacidade de conversar, perdoar, escutar e amar, mesmo dentro das dificuldades. Porque as pessoas que romantizam as situações acham que vai ser tudo lindo. Eu vou casar e todo dia eu vou receber café da manhã na cama. Não é assim que funciona. Casamento é a construção de uma parceria em que ambos têm o mesmo objetivo, o desenvolvimento. Por isso que quando você casa e um dos para de desenvolver, o casamento ele tende à ruína. Porque tem pessoas que pensam, casei, pronto, era o que eu queria. Quantas pessoas estão malhando, estão estudando, estão se dedicando, na hora que começa a namorar, para tudo. Conseguiu o que eu queria. E não é isso o relacionamento. O relacionamento não é uma pessoa para você se encostar. O relacionamento é uma pessoa para você dar a mão e continuarem a crescer. Quando você continua a crescer, você se desenvolve. E aí que vem a felicidade. Então, casais que são felizes são casais que crescem juntos. Crescem juntos. Por isso que quando você encontra uma pessoa que está disposta a crescer com você, você tem muita chance do relacionamento dar muito certo. São pessoas que crescem junto. Então a felicidade, gente, é a caminhada da vida feita com consciência. Qual consciência? Que você tem potencialidade latente, pronta para se manifestar. Cara, isso é tudo. É tudo. Imagine você dormindo, de repente você acorda com uma luz e aparece Jesus Cristo na sua frente. Aí você fala, meu Deus, Jesus na minha frente. Ou o arcanjo Gabriel, ou qualquer outra divindade que você queira. Aparece na sua frente. Aí você fala, nossa Jesus. Aí Jesus vira para você e fala assim, eu quero te pedir uma coisa. Aí você fala, pode pedir qualquer coisa. Agora que eu te vi, eu creio plenamente na sua existência, vou me tornar uma pessoa extremamente religiosa. Aí ele vira e fala assim, só vou te pedir uma coisa. Aí o que foi? Seja melhor a cada dia. Aí você, tá aí, como é que eu faço isso? Isso está muito vago. Está muito vago. É o que todo mundo fala todos os dias, mas é muito vago. Por que é muito vago? Porque as pessoas acham que elas não são filhas de Deus. Quando elas tomam a consciência que elas são filhas de Deus, elas começam a compreender que até nos pequenos atos vêm grandiosos gestos. Sorrir, ser educado, ser polido, ser atencioso, ser harmonioso, fazer oração, se dedicar, soltar da mente, perdoar, amar, relevar, conversar. Olha o tanto de coisa que a gente tem que muitas vezes a gente não faz, que a gente não olha. Eu quero ter poder porque eu quero mostrar quem é o importante. Mostrar quem é o importante não é o caminho. O caminho é, se você ter poder, você poder fazer o bem a quem está ao seu redor. Isso demanda tempo, demanda trabalho e é difícil. Mas quem faz, se engrandece. Hoje em dia é muito engraçado. Eu pergunto para jovens empresários, você quer abrir uma empresa para quê? A resposta é, porque eu quero ser chefe. Por que a pessoa quer ser chefe? Porque ela quer mandar. Ela quer fazer com que a vontade dela seja imposta aos outros. Isso não é crescimento. Porque ser chefe é extremamente complicado. Você lidar com interesses e ainda assim você permitir que uma teia de relações se permaneça constante é algo complexo, demanda muito tempo e é difícil, gente.
Por isso que ser chefe não é uma questão de vontade, mas é uma questão de talento. Talento. Quem não sabe obedecer, nunca vai saber mandar. Porque obedecer é o primeiro passo para você entender como funciona a engrenagem. Então, na hora que eu aprendi a obedecer, é que eu me tornei apto a me tornar chefe. Foi a hora que, naturalmente, a vida começou a me dar cargos de chefia. E eu comecei a ver, dentro das dificuldades, o melhor exercício. E até hoje estou em aprendizado. Até hoje. No livro A Potencialidade Latente, o professor Yoshihiko Yasaki, ele traz um ponto muito interessante, e eu peço licença para a gente fazer essa leitura. Está na página 27. O ser humano, independentemente da sua faixa etária, sempre está recebendo certa educação por meio de suas experiências ou circunstâncias. Então, presta atenção. O ser humano, independentemente da sua faixa etária, sempre está recebendo certa educação por meio de suas experiências ou circunstâncias. Então, independentemente do momento que você está vivendo, você está aqui agora recebendo educação por meio daquilo que você está vivendo. O estudo da verdade da vida, preconizada pela Seichonoe, consiste em extrair do interior do ser humano a vida que é dotada de potencialidade infinita. Tradicionalmente, pensávamos que educar fosse sinônimo de encher de conhecimento. Você vai para a escola, vão te encher de conhecimento. Mas, na verdade, a palavra educar provém do latim, educare, que significa conduzir de dentro para fora. E a Seichonoe vem transmitir, na verdade, desde o ano de sua fundação, em 1930. Em outras palavras, o significado de educar é exteriorizar a capacidade extraordinária já existente no interior de todas as pessoas, mesmo que estejam aparentemente ocultas. Então, nem todo mundo tem a consciência de que é filho de Deus. Pouquíssimos sabem realmente o caminho para manifestar a vida de Deus. Mas a vida se encarrega de trazer situações que fazem com que a pessoa exteriorize. É tão interessante, a gente quando vai ganhando maturidade, a gente vai vendo as situações, aquelas pessoas que a gente achava que não iam dar nada e deram tudo, e aquelas que você jurava que ia dar tudo, não deu nada. E muitas vezes a pessoa que todo mundo achava que não ia dar nada e deu tudo é você. E muitas vezes a pessoa que você achava que ia dar tudo e não deu nada é alguém muito próximo. Então é interessante a gente ver como é que a vida, ela molda. Tem pessoas que passam por situações e você fala, meu Deus, eu não aguentaria metade disso daí. Eu não aguentaria metade do que aquela pessoa está vivendo e aquela pessoa ainda está de pé. E tem outras pessoas que passam por um problema pequenininho e já pensam em acabar com tudo, que não tem mais condição. Porque tudo depende da maneira como a pessoa se enxerga. Tudo depende da maneira como a pessoa, ela visualiza ela própria perante a vida. Se você sabe que você é uma pessoa grandiosa, você sabe que tudo o que você está vivendo é um trabalho grandioso de construção daquilo que você é. Grandes personalidades, seja no esporte, seja na filosofia, seja na escrita, seja na música, eles são desenvolvidos com treino, gente. Com treino. Você pega, por exemplo, ícones da música, como, vamos pegar uma artista norte-americana, a falecida Whitney Houston, ela foi desenvolvida no canto da igreja. Então, as pessoas acham que nasceu com talento. Se o talento ele não for trabalhado, ele não se desenvolve. Então, o talento que existe dentro de você, ele precisa ser trabalhado. E qual vai ser o local que você vai trabalhar? A academia da vida, que a gente chama de caminhada. Então, hoje, que eu tenho uma visão um pouco mais madura da minha vida, eu olho para trás e eu falo, se eu tivesse uma máquina do tempo e voltasse no passado, o que eu alteraria da minha vida? Nada. Porque qualquer coisa que eu alterasse, eu ia retirar de mim a grande possibilidade que eu tive de manifestar potencialidade. Então, todos os meus erros foram fundamentais para mim, porque eles me levaram para situações críticas que me fizeram me desenvolver como ser humano. Então, entender isso é entender, passei pela educação da escola da vida. Então, eu tive momentos muito difíceis da minha vida. Eu estou vivendo agora um momento muito complexo da minha existência. Tudo está tudo de perna virada, está tudo assim, bem complicado. Eu até falo, mas é esse o momento que eu tenho que ser testado, é nesse momento que eu tenho que exteriorizar minha capacidade, é agora que eu tenho que mostrar que realmente eu sei e eu consigo viver isso. Continuando,
Em primeiro lugar, os seres humanos devem acreditar que o homem é filho de Deus, perfeito, dotado de capacidade infinita. O desenvolvimento natural do ser humano consiste em extrair a sabedoria e a capacidade infinita que existe em seu interior. E a finalidade do estudo e da prática da Seichonoye é extrair a potencialidade infinita nas pessoas. Então, a pessoa chega para mim e fala assim, olha, preletor, na Seichonoye vocês ensinam a provisão infinita, mas eu não estou vendo ninguém multimilionário. A Seichonoye não é lugar para construir multimilionários, a Seichonoye é lugar para construir pessoas que sabem viver a verdadeira provisão. Se quem tiver a missão de ser multimilionário, vai ser, naturalmente. Naturalmente. Porque as pessoas ficam esperando que manifeste super-heróis na matéria. E não é super-heróis na matéria. O que nós queremos são pessoas que sejam super-heróis espirituais. E naturalmente as coisas vão se manifestando. Então, tinha uma grande preletora da Seichonoye que as pessoas perguntavam assim, mas por que você é tão fã da Seichonoye? Por que você tem esse amor tão grande? Ela falou assim, ó, eu tive um pai e 4 maridos. Nenhum homem conseguiu colocar uma rédea em mim, porque eu sempre fui da pá virada. Nenhum conseguiu. Agora me vê um japonês lá de longe e me traz um livro que me ensinou a ser uma pessoa dócil e pegar a minha vida e toda a minha vitalidade e doar à humanidade. Como não continuar seguindo alguém tão grandioso? Aí você para pensar, a minha vida é a mesma coisa. Se não fosse a Seichonoye na minha vida, eu não chegaria nem perto, nem próximo, nem arranhava aonde eu cheguei. Porque a Seichonoye me ensinou a me construir como uma pessoa melhor. Tenho defeitos? Óbvio, gente. Lembramos, nós somos um canal. E às vezes o canal pode estar sujo, o canal não pode estar completamente aberto. Tem as impurezas que precisam ser trabalhadas. Mas não tem o que falar, incomparavelmente melhor do que era há muito tempo atrás. Não tem o que comparar. Não tem o que comparar. Tinha uma época que ninguém da minha família gostava de mim. Hoje em dia são só alguns que não gostam de mim. Melhorou bastante, gente. Antes era todo mundo, antes era unanimidade, ninguém gostava de mim, agora já está bem melhor. Só um ou outro que não vai com a minha cara. Mas normal, gente, faz parte do processo. Faz parte. Quando a gente se depara com uma pessoa que não gosta da gente, às vezes a gente cresce mais com a pessoa que gosta da gente. Porque a pessoa que gosta nem sempre fala aquilo que precisa ser falado. Olha que interessante. Tinham 2 atores de Hollywood que se odiavam muito e eles competiam em tudo o que eles faziam. E essa competição fez os dois crescerem tanto que hoje eles são grandes amigos. Eu estou falando de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Eles são grandes amigos hoje, mas eles eram inimigos no passado. Mas é exatamente o fato deles se cada um tentar ser melhor do que o outro que eles cresceram. Chegou um ponto que os dois ficaram sozinhos. Ninguém chegou perto deles, porque eles cresceram tanto, porque ficou um competindo com o outro. Então, às vezes, aquele que está competindo com você não é seu inimigo, é teu professor, é quem vai te levar lá para longe, é quem vai crescer. Eu lembro, eu trabalhei num local que me exigiu muito, mas muito. Eu saía fadigado mentalmente, fisicamente, e eu tinha vontade de chorar várias vezes, porque eu não dominava o trabalho, eu não conseguia fazer. E me foi dada a chance de sair daquele local. E quando me foi dada a chance, eu falei, cara, eu vou sair porque eu não aguento. Aí veio isso aqui na minha mente. Ai, caramba! Se eu sair do jeito que eu estou pensando, eu vou estar fugindo do problema. E não é isso que eu acredito. Se eu acredito que eu sou filho de Deus, eu tenho capaz de desenvolver. Não quer dizer que eu tenho que ficar lá para sempre, mas quer dizer que eu tenho que sair de lá de uma maneira harmoniosa e não de uma maneira conflituosa. Ou de uma maneira que eu estou sentindo no meu coração que não é o correto. Eu recusei a saída, que era muito mais vantajosa para mim, e eu falei, eu vou sair daqui na hora que tiver que ser feito o que eu tenho que aprender. E isso me obrigou a crescer, já que eu sou filho de Deus, vamos embora. Eu tive que estudar, eu tive que me dedicar, tive que virar madrugadas para dar conta daquilo que estava sendo exigido, e por incrível que pareça, é como se da noite para o dia eu tivesse ficado inteligente. O que antes eu não conseguia fazer, comecei a fazer porque eu vi que eu não tinha opção, eu não tinha o que fazer, era aquilo ali que eu tinha que aprender. E na hora que eu comecei a me desenvolver, 2 meses depois, eu saio do local com um convite maravilhoso e saí abençoado por todo mundo, porque o pessoal falou assim para mim, agora você manifestou que você era capaz. Eu falei, gente, que engraçado, e eu já conhecia a Seichonoye, mas às vezes tem que vir uma situação para te apertar, para te mostrar que você é capaz. Então, essa educação da vida é que nós precisamos compreender. Vivemos todos os dias sendo educados. Então, quando a gente tem alguém que nos irrita, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma situação desafiadora, quando a gente tem pessoas que não gostam da gente, é ruim quando não tem alguém que não gosta da gente, né? É ruim,
porque a gente quer que todo mundo goste da gente. Você levanta todos os dias com a intenção de ser o melhor, mas às vezes você não consegue. Então, às vezes, quando você recebe uma crítica, dói, mas às vezes é a crítica que vai te fazer melhorar algum aspecto, ser mais atencioso com algum ponto, ser assim você ter uma visão menos individualista do mundo e ser mais plural. Uma vez, uma palestra que eu proferi, teve uma pessoa da Seichonoye que falou assim para mim: eu acho horrível a maneira como você fala. E ela falou: de jeito, eu acho horrível a maneira como você fala, você está mais parecendo um pastor do que um preletor. Aí eu parei assim, eu falei assim, que interessante. É algo para eu pensar e analisar. Em vez de eu ficar bravo, ou falar, então, sai. Não, eu falei, muito obrigado pela sua observação. Cabe a mim agora eu pegar essa informação e trabalhar com isso. E eu depois respondi para ele, olha, a Seichonoye tem inúmeros preletores, exatamente porque são inúmeras as formas que você pode pregar. Não fique preocupado, graças a Deus eu não sou o único, e você vai encontrar outros que vão falar do jeito que lhe agrada. A mim cabe falar do jeito que eu sei. O jeito que eu sei é o que eu vou divulgar. Aqueles que gostarem, escutarão. Os que não gostarem, viva a diversidade. É esse o ponto. Em vez de eu sofrer com a crítica, vamos crescer. E isso me deu mais motivação a eu ser cada vez mais do jeito que eu sou. Não adianta, gente, eu não consigo falar do jeito. Eu queria falar bonito como o Cortella fala bonito. Ele fala pausado, com a voz assim, sabe? Aquela voz assim de locutor de rádio. E cada pronome que ele coloca assim, sabe? Ele usa umas ênclases, umas mesóclises assim, que você fala, meu Deus, ele traz o pronome, aquela coisa bonita. E eu tô lá brincando com o sujeito no plural e o verbo no singular. Eu falo, não adianta, a minha preparação foi outra, a minha formação foi outra. Eu sou uma pessoa que tem uma formação em que o linguajar ele é muito mais informal do que formal, apesar de eu utilizar os meios da formalidade na hora de falar. Mas aonde que eu coloco a formalidade? Do jeito que eu escrevo. Então, meu jeito de escrever, ele é mais rebuscado do que o jeito que eu falo. Então, ao invés de me comparar, eu preciso assumir a minha individualidade e trabalhar nela. É nela que eu vou expressar, é com ela que eu vou me educar. Mas isso não quer dizer que eu não possa melhorar. Óbvio, né, gente? Óbvio. O que eu não vou fazer é sofrer, chorar e falar, não vou falar nunca mais. O ser humano é criação de Deus e nasce com bem infinito, dotado de capacidade infinita. Olha só que maravilhoso. Entender isso faz com que nós enxerguemos a vida de uma outra maneira. Se você via a vida como algo que te oprimia, que te fazia sofrer e que era motivo de desânimo, pare com essa visão, enxergue-se de uma nova forma, com um novo olhar, com uma nova percepção. Eu tenho um exemplo muito clássico na minha vida. Na adolescência, eu sempre fui, digamos assim, na hora de jogar um esporte, eu sempre era o último a ser escolhido. Então tá, eu fico com o João, vai. Então sempre foi essa a minha realidade. Na sala, nunca me destaquei em nada, nunca fui assim, chamei atenção em nada. Eu só era aquele cara esquisito, que ganhava aqueles apelidos esquisitos e que ninguém queria ser amigo. Essa era a minha realidade. E eu sofria porque eu queria ser o cara de destaque. Eu tinha um colega, eu nunca esqueci. A gente estudava na sala, o apelido dele era Pequeno Príncipe. O cara era lindo. Loiro assim, com os cabelos mexendo assim, sabe? Ele tinha uma postura. Meu sonho era ser que nem o Pequeno Príncipe. Eu falei, se eu fosse que nem ele, cara, eu não teria trabalho nenhum. As meninas iam gostar de mim, todo mundo ia querer ser meu amigo, ia ser muito mais fácil. E aquilo me revoltava. E à medida que eu fui entrando dentro da Seichonoye, eu fui aprendendo que aquilo que eu recebi é o elemento necessário que eu tenho para trabalhar. E se eu não vim com tudo aquilo que eu esperava, ou que eu queria, o que eu tenho é o necessário para trabalhar naquilo que eu quero me tornar. Então, não me tornei o Pequeno Príncipe, mas eu me tornei alguém que, pelo menos em alguns aspectos, encanta o que as pessoas estão ao meu redor, pelo trabalho que eu faço de desenvolvimento, do aprendizado, não só o meu, mas também em relação ao próximo. Como eu brinco, a regra é clara, se não nasceu bonito, tem que ser gente boa. Então foi graças a essa regra que eu tive que lutar para ser gente boa. Porque senão a gente perde a mão e a gente acaba achando que o que está por fora é o suficiente. Ser gente boa, nessa minha brincadeira, quer dizer o quê? Uma pessoa que valha a pena ter uma amizade, ter um contato,
conversar, alguém que valha a pena viver. E é esse o ponto. Temos que entender que aquilo que você não tem, por exemplo, mulheres, se você não veio com o cabelo que você queria, se você não veio com o corpo que você queria, se você não veio com os dons que você queria, não se preocupe. O que você veio é para trabalhar exatamente aquilo que você tem de melhor dentro de você. E a mesma coisa os homens. Se você não veio do jeito que você queria, era porque dentro daquilo que você tem está a grande escola da vida para produzir enormes seres humanos. Mas se você não souber que é filho de Deus, você vai produzir um enorme complexado. E a Seitonei vem para superar complexos. Por quê? A vida é eterna, gente. A vida é eterna. O corpo fenomênico passa. Quando a gente é novo, tem bonito e feio. Quando a gente está velho, gente, todo mundo é feio. Não tem conversa, gente. Não tem conversa. É o caminho da vida, gente. É o caminho da vida. Então, o que acontece? É para que nós aprendamos o quê? A desenvolver algo que transcenda a matéria. Transcenda a matéria. Eu faço essa brincadeira da feiura fenomênica, gente, mas presta bem atenção. A maior de todas as belezas é espiritual. É quando você olha para uma pessoa e você fica encantada, não pelas feições dela, mas pelo que ela representa, pelo que ela emana, pelo que ela é, pelo que ela passa. É algo que transcende de tal forma que só o fato de você estar do lado daquela pessoa já lhe completa em alguma coisa. Isso é que dá razão. É isso que nos mostra a finalidade da vida e é isso que nos faz valer a pena de falar, cara, minha vida valeu a pena, porque eu vi tudo o que tinha e venci. E você só consegue vir, ver e vencer se você entender quem você é. Porque se você não tiver essa compreensão, aí fica bem mais difícil. Aí o complexo é um caminho, é um amigo que vai sempre andar do seu lado. Mas como eu disse, tudo é um trabalho. Somos um portal por onde vem a potencialidade latente de Deus. Ela está dentro de você, mas para manifestá-la, você precisa trabalhar. E um dos caminhos que nós temos para trabalhar a nossa potencialidade, qual que é? A meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan é a prática mais profunda em que você faz o maior de todos os autoelogios. Qual é o autoelogio que a gente faz na meditação Shinsokan? Obrigado, Deus, a vida de Deus flui por mim. Gente, olha que lindo isso. A vida de Deus flui por dentro de mim. Quando você começa a repetir isso e tomar consciência do que isso significa, não existe mais nada que lhe seja impossível. Então, como é que eu perdoo uma pessoa que eu tenho um ódio profundo? A vida de Deus flui por dentro de você. E o amor de Deus está na vida. Então, como é que eu supero essa situação? Como é que eu vivo isso? A vida de Deus flui por dentro de você. Então, toda a força necessária já lhe foi dada. Então, como é que eu consigo viver a dor, a tristeza? A vida de Deus flui pelo seu interior. E nós aprendemos na Seitonei, onde Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia. Tudo nos é capaz, porque sempre Deus esteve, está e estará no nosso interior. Vamos então fazer a nossa prática da meditação Shinsokan, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração. Quem quiser mais informações sobre a prática da meditação Shinsokan, tanto na postura física quanto na postura mental, recomendo a leitura do livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá nós temos explicações fáceis, diretas, que vão lhe auxiliar também a fazer a prática diariamente. Lembrando que no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, nós temos as práticas da Meditação Shinsokan lá em tempos para que você, caso sinta necessidade, possa fazer juntamente comigo. Isso ajuda que você também tenha concentração e consiga ficar mais tempo durante a meditação. Vamos lá então, gente? Mãos justapostas, olhos fechados, semblante alegre. Vamos agora adentrar no mundo da vida de Deus. Vamos visualizar toda a vida de Deus que está em potencialidade no nosso interior. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonei, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado.
Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebi de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram sentar-se novamente. Em todas as reuniões eu deixo uma tarefinha para a gente poder fazer, para que a gente sempre desenvolva e não perca a chance de crescer enquanto aguardamos o próximo evento. Então, nosso primeiro dever de casa é fazer a nossa meditação Shinsokan, para que possamos cada vez mais sentir a vida de Deus no nosso interior. Segundo, a gente utiliza, sejam de práticas, sejam de algumas vivências ou de repetições de frases para que a gente possa sentir. Então, uma frase que eu acho que vai ser maravilhosa para que nós possamos repetir todo o dia, durante o dia, né? É a vida de Deus está no meu interior. Olha que maravilha. Repetir isso aqui inúmeras vezes, pelo menos, gente, umas 250 vezes por dia. Isso é moleza, gente. A vida de Deus está no meu interior, a vida de Deus está no meu interior, a vida de Deus está no meu interior. Você vai observar, até na hora que te passarem um problema, nós estamos com um problema e você está, a vida de Deus está no meu interior. Você vai ver que você vai ficar até com vergonha de falar, não dá para resolver, não tem como fazer, meu Deus do céu. Na verdade, problemas insolúveis é aqueles que a gente ainda não enxerga a solução. E muitas vezes a solução ainda vai ser construída. Mas quando a gente sabe que a gente tem a vida de Deus e a potencialidade do nosso interior, é só questão de tempo. Desejo uma semana abençoadíssima a todos vocês, a você de casa, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, curtir e compartilhar para que possamos mostrar cada vez mais ao maior número de pessoas que elas são filhas de Deus, que elas têm potencialidade, que elas têm capacidade e que a vida está dentro de todos nós. Muito obrigado, feliz semana e até a próxima segunda. Muito obrigado.